Hoje nós vamos bater um papo que já me deixa honrado por estar aqui diante de duas professoras, duas responsáveis pela área pedagógica de muitas, centenas, talvez milhares de crianças e adolescentes dentro do bairro do Jardim Gramacho. Já já vocês vão conhecer essas duas personalidades, porque eu tenho o maior respeito por professores e estar diante de dois hoje, para a gente bater um papo aqui complexo, porque a educação dentro do município de Duque de Caxias é uma área complexa, só batendo esse papo para a gente poder entender um pouquinho o que passa dentro de uma escola do município e você vai acompanhar junto conosco depois da vinheta. Roda a vinheta. Nós vamos bater esse papo hoje e elas vão se apresentar, obviamente. Primeiro aqui, né, pela hierarquia, a Naise vai se apresentar e vai falar o porquê, né, dela estar aqui hoje no nosso podcast. Então, eu sou Naise, né? Eu estou na escola, como gestora da Escola Municipal Mauro de Castro, mais ou menos há quase 14 anos. E a gente veio aqui na intenção de passar um pouco do nosso trabalho pedagógico e como a gente faz essa gestão numa escola pública. Legal. E com ela está a... Osana. Sou a vice-diretora da Mauro de Castro. Osana nas alturas. Estamos juntas há 14 anos também. 14 anos. Isso também é uma coisa marcante. É interessante que antes da gente ligar as câmeras, a Naise falava que o processo pedagógico, a construção pedagógica, a equipe é que faz toda a diferença. Com certeza. E aí, ter a Osana lado a lado... É simplesmente um prazer, né? Sim. Eu digo que, assim, lá na escola existe a fada e existe a bruxa. Né? Então, é o bonzinho e malzinho. A Osana, ela me completa e, assim, eu sou uma pessoa muito ativa, eu penso muito rápido e, às vezes, a gente, dessa forma, pode cometer algumas coisas, sim, alguns deslizes. Ela sempre está ali, né, para me tranquilizar, sim, me dar conselhos. Então, assim, para mim é fundamental a presença dela no meu dia a dia. Sim. Quando ela não vai, eu me sinto uma pessoa bem vazia, assim. Eu gosto muito. Um pouquinho de equilíbrio. Sim. Mas, na verdade, parece que tem uma escola de formação de diretores. Parece que o diretor tem que ser o carrancudo da escola. Assim, não digo que sou carrancuda, não. Eu, sim, sou bem brincalhona e tal, mas, assim, a responsabilidade que tem, assim, sobre minhas costas é muito grande. E, às vezes, você não pode também ficar sorrindo o tempo inteiro. Sim. Mas, assim, na maioria das vezes, a escola é muito alegre, muito dinâmica e tal. São quantos alunos lá no Mauro de Castro? 684 agora. Em quantos turnos? São 2 turnos e a gente ganhou de presente um anexo dentro do Parque Planetário. Ah, legal. Aquele que você, inclusive, convidou a gente para lá. Isso. Aí, lá são 80 alunos. Como é que funciona um anexo tão distante, Osana? É difícil. Não é? Porque... Mas acho que a gente está tirando de letra. E, né, o anexo, qual a função do anexo? Atender crianças de 4 e 5 anos, que havia uma demanda muito grande no bairro, de crianças de 4 anos fora da escola. E agora, com o anexo, já são mais 80 crianças atendidas. Cara, 680 contando com essas 80? Contando com eles, porque a escola Mauro de Castro, ela inclui a sede e o anexo. Então, tudo passa pela escola, né? A prestação de contas de merenda, a prestação de mapa estatístico, que é o dia a dia, mensal, que a gente passa para a Secretaria de Educação, passa pela Mauro de Castro sede. Sim. Né? Então, tudo está linkado a gente. Que é ao lado do posto, ao lado de uma creche e ao lado do campo. Exatamente. Que eu achava, né? A gente falou sobre isso também antes da gente ligar as câmeras. O tempo inteiro, para mim, aquilo ali era um complexo. Inclusive, quando vinham pessoas visitar o Jardim Gramacho e estavam comigo, eu dizia, olha, aqui é um complexo... E aqui tem uma escola, uma creche, um posto de saúde, um campo de grama. É um complexo com várias instituições independentes, porque cada um tem o seu diretor, né? Agora, a gente, assim, em termos ali, principalmente do posto, é muito bom para a gente, porque eles atendem nossos pais, ele atende nossos professores. Sim. Então, quando algum aluno passa mal, algum professor e tal, imediatamente eles fazem essa parceria. Isso, para mim, é importante. O turno lá, é esse turno que eu acho meio maluco, porque eu sou de uma época que era de 7 às 11h30 ao meio-dia, depois pegava 1 hora e ia até às 5. Agora a gente também é assim. Agora Antes a escola funcionava em 3 turnos. Loucura. 7 às 11, 11 às 3, 3 às 7. Era loucura só pra gente que tá de fora ou pra vocês que estavam lá dentro? Não, loucura. Ninguém respirava.
Aí, com o tempo, a gente conseguiu transformar só em 2 turnos para a escola respirar. Porque não é pedagógico você trabalhar emendado, né? Sim. A escola ela tem que respirar. E você também tem que socializar. Então, com a criação dos 2 turnos, ao meio-dia, a gente se encontra no refeitório, todos os professores, nós almoçamos juntos, trocamos ideias. É maravilhoso. Sim. Então, assim, foi muito bom. É importantíssimo. Eu sou professor de artes marciais. É muito importante, né? Vocês são os faixas pretas da escola, porque são os diretores, professores, são os mais graduados. E é importante o faixa branca estar próximo. Por exemplo, nessa hora do almoço aí, se não tem essa troca, eles acham que vocês são todo mundo junto. Até seres os inatingíveis. Funcionários, ASG, atendentes, inspetores, todos almoçam juntos. Alguns e é uma também, bagunça, porque todo mundo conversa, fala alto, brinca, ri, conta piada, é um momento. E vocês estando junto acaba sendo também um agente limitador da zorra total, né? Não, nós somos as principais. Ah, legal. É a hora da zorra. É a hora Eles chamam a gente para ir almoçar, porque sabe que a gente vai fazer bagunça. Garantida. Legal. E qualidade de comida também, né? Mas a qualidade lá é boa. Legal. Não tem E isso difere, vocês que são as gestoras da escola, isso difere de escola para escola, a merenda? Não, a merenda... No município, a rede municipal está bem abastecida? A rede municipal ela é fantástica nesse sentido, né? Ela atende toda a rede com cardápio nutricional, né? Feito com especialistas. E a merenda, assim, o cardápio é sempre o mesmo para toda escola. Se na minha escola for servir peixe, na outra escola próxima toda a rede aqui, municipal nesse vai dia servir o peixe. Então, é um cardápio diferenciado só para as creches, porque aí a alimentação é mais intensa, principalmente o CCAI, isso aí, que atende aquelas crianças ali é baixo peso. Com baixo peso. Mas assim, a nossa escola, assim, não tem como falar que uma merenda de uma escola é melhor do que a outra, não é, porque ela segue uma receita e aí tem que ser feito daquela forma. Isso também não é de muitos anos. A escola passou por períodos que era biscoito com suco. Biscoito com suco e macarrão com salsicha. Vocês estão 14 anos, pegaram essa variação de governo? Acho que nem tanto, né? De 14 anos para cá não assim, o que mudou é porque não se usa mais enlatados. A gente usava sardinha, não se usa mais. Processados os processados não podem. Então, tipo assim, salsicha que eles amam, não pode. Sardinha em lata que eles amam, não pode. E algumas coisas foram sendo subtraídas do cardápio. Na vida de vocês como professoras, né? A senhora já tem mais de 50? Eu tenho 64 anos, vou fazer amanhã. 46 eu faço dia 3. Ou 46. seja, uma com 46, uma com mais de 50. Passaram por muitas transformações, inclusive do comportamento das crianças, né? Sim. A gente é de uma época, eu vou fazer 50 agora no sábado. Nós somos de uma época que o pai e a mãe bastava olhar. Estou correto? Sim. E com isso, a minha casa acabava levando um pouco disso para dentro da escola. Hoje nós estamos numa geração, que inclusive nos bastidores aqui temos ali a Anne, o Miguel, que são os mais novos, e a Tatiana. São jovens que, de repente, já vem de uma geração... E qual é a coroa? Se falássemos isso com o pai e com a mãe, era um tapa na boca, virava. No mínimo. O que tivesse na mão. Isso reflete dentro da sala de aula? Muito. Muito porque... nós temos alunos, ontem mesmo, né? Nós recebemos uma mãezinha lá, que eles não têm um pingo de respeito, né, pelos seus pais e tal. E a mãe chega pra gente pedindo socorro porque ela fala que não sabe mais o que fazer com a filha. De que idade? 13, 14 anos. Que pra cá, pra nós, é um absurdo, né? Então, assim, aquilo me causa muita estranheza, porque eu vim de uma educação tradicionalista, né, onde o que minha mãe falava e meu pai falava era lei. Hoje em dia, e eles respondem a mãe na nossa frente. Aí eu falo assim, mãezinha, como a senhora permite isso? Mas agora, né, com esse advento aí do Conselho Tutelar, né, e essas ameaças, se bater, se... eu acho que também não não resolve, mas assim... Nós não estamos fazendo apologia à pancada. Não, de jeito nenhum, um mas assim... pouquinho de pulso mais firme. E assim, as crianças são muito soltas, assim... não são todas, né? Mas assim, uma boa parte de nossos alunos, eles vivem solto por aí e tal, sem... Os pais trabalham muito. E é o tal da maçã podre? Acaba apodrecendo o cesto? Sim, interfere Vocês têm esse muito. cuidado também? Sim. Quantos professores estão lá no Mauro de Castro? E a turma lá. Nós temos 35. Para cuidar de 600.
E mais uma equipe de apoio. Nós temos agentes de apoio à inclusão, que são maravilhosos e tal, e são fundamentais, né, para o auxílio, né, porque nós temos muitos alunos inclusos, e assim, a lei diz que a gente tem que incluir. Sim. Mas assim, não ensina como, né? Não manda mediadores. Então, aí manda Vocês mediadores, mas assim, a quantidade de alunos inclusos que nós temos, esses mediadores não absorvem a demanda. Sem né? contar que você tem que barrar a entrada de mais PCDs, de alunos Não, a gente não barra, não. Assim, Não, eu digo por conta da demanda. Não. Se a demanda aumentar e não tiver mediador... Não é assim que funciona. Nós temos uma resolução de matrícula que diz o seguinte, cada sala pode compor até 3 alunos com necessidades especiais. Com as necessidades especiais. E a gente atende. Sim. Só que a sala de recurso nossa só pode atender 16 alunos por sala. Nós só temos 2, então nós atendemos 16 numa sala e 16 na outra. Aí, fora isso... É que a sala de recursos ela é um apoio, né? É um atendimento especializado individual. Então, durante 2 vezes na semana, esses alunos, eles frequentam, além de sala de aula, esses tempos com uma professora que cuida das partes que eles precisam, né? Atua na fraqueza de cada aluno. Exatamente. Precisam desenvolver então, é as habilidades. Um plano para cada aluno. Caramba! São os 32 alunos, cada um tem um plano diferente. E ela atende de acordo com a demanda daquele aluno. E a sala de apoio é só para o PCD? Essa sala é só para o PCD. Por exemplo, se a Anne que está aqui, o Miguel... Não, como é que é o relacionamento com esses ditos alunos problemas? Como é que funciona? É maravilhoso. Nós temos Desafio, né? Olha, assim, você não tem noção da transformação. Nós temos muitos alunos autistas, né? Uhum. E aí o aluno autista, ele tem problema de relacionamento. Às vezes o João Henrique, ele entrou na nossa escola quando tinha 5 aninhos. Muito autista mesmo. Mas já com laudo fechado? Porque existe essa dificuldade, né? Então, fecha laudo a partir de 5 anos. 5 aninhos já começa a fechar laudo, né? E aí nós demos toda assistência, a mãe e o pai, assim, foram fantásticos e tal. E ele, assim, você sabe, o autista, ele quando escuta barulhos e tal, ele grita muito, né? Porque o cérebro dele exatamente. E a gente foi acompanhando, e todo mundo... Nessa época, a gente não tinha agente de apoio à inclusão. A escola deu o jeito dela. Sim. E hoje... Poderia, por lei, de repente, nem receber o Luiz Henrique, porque não tinha o apoio. Não tem essa. Nessa época não era assim... Não era lei nem nada. Não. Podia simplesmente dizer, teu filho tem uma necessidade especial, a escola não atende. Jamais. Mas poderia fazer, não poderia? Não. Não? A Secretaria de Educação não. Leigo. A escola pública ela é muito democrática. Ela jamais faria. Ela aceita. Mesmo que bote num cantinho lá e... mas a gente nunca colocou no cantinho. Então, é isso que é nesse ponto que eu quero chegar. É que a minha ignorância, às vezes, não me permite chegar tão rápido. Mas o que acontece? Eu poderia receber, porque é estatuto, é democrático, etc., mas eu podia simplesmente fazer um depósito de criança com necessidades especiais. Como nós temos em alguns casos. Recebe, porém a criança não desenvolve 1 milímetro. Você vê que o Luiz Henrique está com que idade agora? E tem 14, está no Colégio Pedro II. Olha isso. Gente, e muito ela nos é mãe de orgulha. autista, por isso que ela está vibrando ali e Olha, ela vai interferir. Está no Colégio Pedro II com muito orgulho. Ele passou em primeiro lugar. E claro que ele entrou na cota, né, de PCD, mas assim, foi uma luta para ele chegar onde está. Ele está sendo muito bem acolhido lá. Legal. O diretor adora ele e a mãe e o pai também estão dando todo apoio, né? Porque tem que levá-lo, né, e tal, tem que trazê-lo, né? Ele não pode pegar uma condução sozinho ainda, né? Sim. Então, assim, muito nos orgulha. Se fosse só esse fruto, Nais e Osana, já valeria a pena. Nossa, a toda formatura a dele, todo mundo chorou. Todo mundo, a escola inteira chorou. Que legal. Porque foi uma vitória para a escola, né? Ele entrou lá com 5 anos, saiu com 14, com 9º ano. Muito feito. legal. E com louvor mesmo. Sem nenhum protecionismo, sem capacitismo. E vou falar uma coisa para você, foi muito interessante, porque o que acontece? Como ele demandava muito trabalho, a gente todo ano trocava de professora. Todas as professoras o acolheram. Que legal. E o interessante era o modo como ele se comportava com cada uma. Então, uma ele chamava de senhora, a outra... Cada uma ele tinha um comportamento, né? Agora, eu vou falar uma coisa para você. O dia mais maravilhoso, assim, que eu passei esses anos todos com o João, foi quando ele
falou que me amava. Que legal. Porque é muito difícil o difícil. autista demonstrar amor, não é verdade? Essa interação só... E ele falou para Rita, né, que era acompanhante dele, que ela perguntou assim, você gosta, não sei como é que foi a pergunta dela, mas assim, não, a Naise eu amo. Olha que legal. E assim, eu chorei, fiquei muito emocionada, né? E assim, por que ele me amava? Porque todos os dias, quando ele fazia, né? No dia saía do controle. Saía do controle. Como todos nós saía do temos. controle, o que acontecia? Nós levávamos ele para a minha sala e a dela, e emprestávamos o computador, e aquilo acalmava ele. Legal. Então, assim, ele ficou. Ele conhecia aquela sala como refúgio dele. Muito legal, gente. Já deve ter aprontado muitas vezes para ir para tua sala, né? Ah, não. Não, até ele que já não. pega o caminho, quer saber? Sincero. Eu vou lá para a sala da Pra diretora. E depois Ele ele ia pra lá. foi se soltando e ficou independente. Aí não Muito ia legal. mais. E interessante que o ser humano ele é fruto do meio. Se os professores que chegavam no Mauro de Castro acabavam acolhendo imediatamente o Luiz Henrique, é por conta de vocês duas. João Henrique. João Henrique, eu não tenho dúvida disso. Porque a direção de um local, ela modela ou molda a equipe. Acredito nisso também. Se não tivesse, ela colabora para essa... Se você não tivesse esse olhar inclusivo, esse olhar, por exemplo, da inclusão do jovem, que a gente vai falar sobre isso já, desse projeto bacana que está rolando lá, de repente os professores chegariam lá de mau humor na segunda-feira. E posso te falar uma coisa? Nós temos outro lá que também é severo, né? Que é o Juan. E, assim, o Juan agora já se aproxima da gente e já está se chegando. Agora, a coisa que mais me chama a atenção é que o Juan ama o porteiro. Para você ver como lá todo mundo é envolvido. Legal. Para o porteiro, ele abraça e acaricia o rosto do porteiro. Olha, gente, isso para mim, e a mãe acompanha, porque a mãe fica lá aguardando, sabe, ele, né? Porque ele tem horário reduzido, né, Osana? Porque ele é muito severo e tal. Mas ele não é verbal, ele não fala. Ainda. Mas olha, o porteiro, assim, ontem eu vi os dois se abraçando, aquilo ali me emociona bastante. Muito legal. E a demanda do Mauro de Castro com os PCDs, ela fica mais pesada ou não? Quantos mediadores tem lá? 3. 3 mediadores. Para 32. Não, 32 com com laudo. laudo. A gente tem alguns em investigação ainda. Sim. Que vocês já percebem, até por lidar com outros PCDs, já percebem. Então, a coisa mais difícil é você conseguir vaga no sistema público de saúde, né? Então, assim, essas crianças... falar do apoio da rede, mas nem... Essas crianças precisam de acompanhamento multiprofissional. Só que aí marca uma fonoaudióloga daqui a 3 meses. É um absurdo. Marca um psicólogo daqui a 4 meses e tal. E aí não tem um acompanhamento. Então, a gente dá o jeito da gente lá na escola. A gente está tentando aqui, enquanto ONG, trazer para cá, no local do Octógono, a gente quer montar um centro de fisioterapia e de apoio. Maravilhoso. Porque a gente tem alguns PCDs aqui, inclusive cadeirantes que treinam jiu-jitsu, a gente tem um monte de esporte adaptado aqui, e a gente está tentando trazer justamente por conta disso. Eu estive no Ser 4, que é um aparelho público da rede. É maravilhoso lá. Só que está aquém daquilo que a gente necessita. Com toda a maravilha que o Ser 4 apresenta, e quem está falando sou eu, a minha opinião pessoal, fisioterapia uma vez a cada 15 dias, para uma pessoa que está se atrofiando por falta de fisioterapia. Verdade. Fonoaudióloga, que a gente às vezes não consegue marcar, como você falou, de repente uma a cada 2 meses. Pelo amor de Deus, é muito pouco ainda, né? Alô, Wilson Reis, Gutenberg, Rosenberg, todos os reis que estão no governo do município. É preciso olhar um pouquinho mais para o PCD. É preciso olhar para as calçadas das ruas do município de Duque de Caxias. Esses dias a gente botou um garoto ali na cadeira de rodas e eu fico imaginando o que os pais, o que as pessoas não passam em Caxias. Porque as calçadas elas são irregulares, os lugares não são acessíveis. Essa acessibilidade existe dentro do Mauro de Castro? Muito. As rampas. Nós temos rampa, nós temos... totalmente acessível. Banheiro adaptado, com barras. Sim, tudo. Que legal. Tudo. As E outras já tem escolas. um tempo. Aqui, o DECO aqui também é municipal, né? É. O DECO também tem essa inclusão? Vocês sabem dizer? Não sei. Óbvio que eu vou tentar trazer alguém de lá, mas como... Ela tem inclusão, não sei se as salas são adaptadas, Nesse mas nível, ela né? tem inclusão sim. Porque era uma escola que ela era tem sala de particular, recurso lá. Legal. Eles fazem trabalho legal também, mas assim, eu não sei em relação à infraestrutura. Nesse surto que nós vivemos aí recentemente de
ataques às escolas. Como ficaram os corações de vocês lá dentro? Fala, Nais. Então, assim, tudo vira pedagógico, né? Nossa cabeça é pedagógica, né? Então, quando começou o surto, primeiro, as duas manteve a tranquilidade. Porque a coisa mais importante é um gestor, na hora da confusão, do desespero, ele se manter tranquilo. Mantemos a nossa tranquilidade. Orientamos os pais quanto aos fake news e tal. Porque nós temos os grupos com todos os pais, todos os 684 alunos estão no meu WhatsApp e no WhatsApp da Usana. Legal. Isso é muito fundamental. Rolou dentro do Jardim Gramacho que tinha casos, inclusive, no Mauro de Castro. Então, aí, muito que bem. Tranquilizamos os pais nos nossos WhatsApps, porque é ligação direta. Sim. Depois, a equipe se reuniu e criamos o projeto sobre a paz. Então, nós criamos o Abraço pela Paz. Legal. Envolvemos a escola todinha durante umas 3 semanas. Todos os professores, funcionários e tal. Então, a gente realizou esse trabalho através de cartazes, de murais, de música. Muitas pessoas nos ajudaram, professores que tocavam violão, a Cíntia, que era de gente de turno também, tocava teclado. E aí nós fizemos, no dia 12 de junho, finalizamos... Perdão, dia 12 de maio finalizamos o projeto. Agora? Maio foi agora? a coisa mais linda. Então, convocamos a comunidade toda e os alunos apresentaram a música A Paz, eles cantando. Foi muito lindo. A Paz do Roupa Nova? Não. Exatamente, A Paz do Roupa Nova. Legal. Olha, foi a nossa música de Natal. Olha, foi emocionante. Ah, com certeza. E assim, as mães choravam muito. E aí, nós deixamos a nossa marca, que o nosso objetivo ali é trazer paz e tranquilidade para os nossos alunos, Legal. que eles sejam crianças equilibradas, sabe? E que vislumbre um mundo de amor, que esse é o nosso objetivo, sabe? Que eles, dentro do Jardim Gramacho, apesar de toda pobreza, né, dificuldade, né, do poder público em entrar nesse bairro, você sabe, Sim. por quais motivos, mas que eles tenham esperança em dias melhores. Sim. Esse é o nosso objetivo. Vocês lá atendem só nível fundamental, né? Educação infantil, fundamental 1 e 2. Que vai até o 9º. Até o 9º. Até o 9º ano. Ou seja, essa molecada de 15, 16... Não. Eles vão para o EJA ou... Ah, sim. Até que idade lá? 13? Não, até 15. Até 15 no máximo, eles vão para o EJA. Ou então, os que conseguem superar, né, o 9º ano, eles vão para o ensino Nós estamos médio. em um bairro que é historicamente, né, mundialmente conhecido pelo lado, de repente, sombrio do lixo, daquilo que degrada, não do reciclável. Porque o que tornou o Jardim Gramacho conhecido não foi o material reciclável ou o reciclado. O que tornou o Jardim Gramacho conhecido foram aquelas cenas horrorosas que eram mostradas em documentários e o que algumas ONGs, inclusive, querem sustentar para se manterem faturando. Alguns políticos querem sustentar para se manterem eleitos ou na disputa eleitoral. Eu vou explicar o porquê que eu estou falando isso. Quando o bairro é conhecido pelas suas mazelas, é difícil uma virada, né? É difícil promover uma virada, porque eu cheguei lá na Boca, eu ia lá direto no tráfico e evangelizava os moleques e tentava trazer pro judô e pro jiu-jitsu. Eu tenho certeza que vocês, enquanto educadoras, enquanto transformadoras, vocês também fazem de tudo para que a criança não se evada do sistema e continue ali e não veja a pistola, não veja o radinho como meio de vida. Mas existem casos no Mauro de Castro de tentativa de tráfico dentro da escola? Não. Dessas crianças? Não. Dentro da escola, nós nunca tivemos casos de tráfico e, assim... Será que existe alguma lei do próprio traficante que não quer que o filho, de repente, misture os polos? A escola é respeitada dentro do bairro? Muito respeitada. E a nossa cultura do amor também, né? Eu acho que se hoje tem uma cultura na Mauro de Castro, é a cultura do amor. A gente ama. Então, legal. O porteiro ama, abraça.
com as mães essa resposta de amor também. Sim. O aluno é amado da hora que entra até a hora da comida. Seja ele quem for. Seja ele quem for. Então, a gente foca Mesmo no aquele amor. filho desencapado, né, É o que a gente mais gosta. Por incrível que pareça. É o que mais dá atenção. Legal. É o que a gente mais gosta, que abraça. A gente, Não precisa de médicos sãos, né? Já diria a palavra de Deus, né? Não. Não, mas é aquela história. a Aquele moleque que já é resposta- bom, ele acaba multiplicando a bondade. Eu acho Mas assim. o filho desencapado, ele pode, de repente, apodrecer um cesto inteiro, né? Com Sim, certeza. mas aí o que a gente faz? A gente ama. E qual é a quando a gente resposta, ama, né? a gente A tem resposta essa é o resposta amor. positiva. É. Como é que é o tocante à religião dentro do Mauro de Castro? A religião de vocês 80% predomina, não? Não, presta atenção. 80% da população estudantil é evangélica. Sim. Os demais, né, são católicos e tal. A gente não pode o ensino religioso, ele é tratado de outra forma na Foi escola tirado, né, pública. inclusive, Não, do ele livro. não, ele é facultativo. Ah, entendi. Facultativo. Vocês Mas- têm lá? Não, Professor, nós não temos. A gente faz de uma forma bem diferenciada. A gente trabalha a ética, né? Os trabalhos de valores. A gente né? trabalha valores. Então, assim, lá não se pode você rezar Pai Nosso, nem fazer uma oração. Isso aí não é permitido, né? Porque senão vai ter que permitir outras... Aí vai permitir também o candomblé, vai Sim. permitir, né? Então, assim, não se pode fazer esse tipo de coisa. A gente trabalha exatamente isso que a Rosana falou. Ética, valores, É interessante a questão que o amor- filosófica, É né? interessante que você falou do amor. O amor, ele tá em todas as religiões. Em tudo. A gente usa, inclusive, uma hashtag aqui, amor ao próximo é a nossa religião. Depende. Se você é Independe. do candomblé, se você é da igreja, não importa. O importante é amar. E aí, Verdade. nessa cultura do amor, tá conseguindo transformar os seus alunos e, consequentemente, o bairro? Aí é engraçado que ele chega, a professora chega inflamada. Olha, esse aluno aqui me tirou do sério, ele fez isso. Aí quando eu vejo que ela está muito inflamada e a criança já está desesperada de estar ali, Sim, meu chega Deus. para mim, tá bom, professora, pode deixar. É comigo. Calma aí. Deixa esse moleque Ela aqui fala, é comigo. comigo. Aí eu não posso rebater. Sim. Já tem alguém nervoso ali. Alguém tem que ter o equilíbrio. Sim. Então eu falo, como é que foi, meu amor? Conta pra mim. Escuto tudinho que ele conta. E depois a gente vê que, geralmente, eles estão errados, É, né? claro, é. Óbvio. Aí o que eu falo? Poxa vida, mas a professora não te maltrata, né? Quando foi que eu te maltratei também? Eu já Legal. gritei com você? Leva ele à reflexão. Leva a reflexão, fala assim, mas por que você está gritando comigo? Por que você está brigando comigo? Por que você está brigando com ela? Não tem necessidade disso. Vamos, repensa. Eles saem de lá mansinho, Aí, com vão todo na amor e sala, carinho, toma e uma pedem suspensãozinha. pede desculpa. Pede desculpa, entende, professora. Mas não toma suspensão com todo amor e carinho? não? Depende do fato. Depende do grau. Por exemplo, lá nós não admitimos tipo de agressão. Agressão. Agressão é o nosso limite. Tolerância zero. Não, lá é tolerância zero. Aí a gente... É porque senão dá uma- descamba pro que a gente acabou vivendo recentemente. Uma senhora de 71 anos, que certamente já era aposentada, mas amava a profissão, acabou sendo assassinada por um garoto de 13. Sim. Então, se você começa a passar pano para certas agressões, ainda que verbais, de repente você culmina em uma... Não, o meu amor, assim, é o primeiro aviso, o segundo não tem terceiro. O terceiro a gente já chama família, a gente inclui compromete tudo. a família. A gente faz registro, para ele sentir, assim, que é uma coisa muito Séria. séria, né? Eu falei do menino de 12, porque a gente ouve aqui, inclusive no nosso tatame, né? Qualquer coisa vai pra boca. Qualquer coisinha aqui, os moleques de 12, Não é... as meninas de 12, além de serem, né, as campeãs do TikTok nas trends, né? É verdade. Qualquer coisinha aqui, a ameaça não é, vou chamar, não, vou levar pra boca. E a gente começou a frequentar, inclusive, a ir conhecer cada dono que assumia o tráfico. Eu tinha que ir lá me apresentar para dizer, olha, eu tô com um montão de moleque lá que se me ameaçarem que vai trazer pra boca, eu vou vir junto. Porque não adianta você vir com essa demanda de ameaça, porque eu também tenho para onde recorrer, e isso fica claro dentro da escola? Ou vocês usam muito mais o conselho tutelar? Óbvio que vocês usam mais o conselho tutelar, essas coisas. Ou nem Por precisa? incrível que pareça, a gente quase não usa o conselho tutelar. A gente É consegue raro. antes de chegar lá. É. A gente tem conseguido resolver com a família, com a orientação educacional da escola, com os alunos. A gente consegue. Legal. Eu acho que nesse tempo todo, se a gente teve Um caso. um caso ano de passado. conselho Um tutelar, caso. foi muito, Por causa de evasão ou por Evasão. causa de... Não é nem por causa de rebeldia, né? Não, rebeldia a Não. gente A resolve. criança, na verdade, ela faltava porque era uma vítima. Podemos dizer que o Mauro de Castro hoje no Jardim Gramacho é uma ilha de amor cercada por
por desigualdade e por ódio em todos os lados. Todos os lados. Lá dentro você só vai encontrar amor. Até para brigar, ele sabe que a gente está brigando com amor. Legal. Até para brigar. Eles Bom, choram, se arrependem. Né? Nós temos aí os alunos, né, que podem confirmar se a Legal. gente... Hoje nos bastidores Essa tá aqui realidade, a Anne, né? A Anne e o Anne e o Miguel. Miguel. A Anne, a gente não reconheceu a Anne. Treinava aqui com a gente pequenininha. E tá rolando um projeto lá, né? Podmaker. Tem o Pode, Podmake, que tem o nasceu projeto... E o que Anjo mais que Maker. tem pra essa galera? Por exemplo, eu sou professor de artes marciais. E para vocês chegarem aqui, a gente batalhou alguns diretores, não foi, Vanessa? E graças a Deus vocês atenderam esse pedido, no qual, enquanto presidente do ID, eu quero aliançar muito mais com o Mauro de Castro. Sim, sim. Eu quero ver se a gente consegue introduzir o judô, o jiu-jitsu, a defesa pessoal. Quero ver se a gente coloca o ID a serviço do Mauro de Castro. Quero muito ter essa aliança, porque quando vocês chegaram aqui, né, é importante a gente frisar isso, alguns alunos olharam para as diretoras, né? Caramba, porque eu sempre falo isso. Nós temos aliança com os diretores. Porque se nós não tivermos isso, alguns alunos de vocês, pai e mãe, são totalmente ausentes. Ou estou falando alguma besteira? Não, são até mesmo Matricula- eles trabalham muito, né? É. Eles não matriculam e deixam por nossa conta. Às vezes eles só descobrem que o aluno não está indo depois, quando precisa de uma declaração, aí a gente aproveita. Ó, seu filho não está vindo há 30 dias. E também a gente faz a busca ativa. Para chegar a esse ponto, a gente já tentou todos os caminhos também. A gente liga, manda zap, mas às vezes muda de telefone e a gente perde um pouco o contato. Isso né? acontece muito aqui dentro, É. o número Mudou deles. de chip e a gente perdeu o contato. O que tem de atividade no Mauro de Castro, além da... Então, Então a galera nós uniformizada temos- ali com uma camisa Projeto Maker. O que é isso? É uma cultura maker, né? Sim. A Tatiana, ela criou, né, esse projeto, era o sonho da vida dela. Legal. E aí ela procurou a gente lá na Já Mauro era de professora Castro. no Mauro? Não. A princípio, não. Depois ela se tornou professora meio período, né? Ela atendia 5 turmas somente. Mas ela atendia como professora de sala de informática educativa. Aí ela startou esse projeto na cabecinha dela, levou para a gente, para a equipe, e assim nós abraçamos. Legal. Esse projeto Make é um projeto que acontece, na verdade, a cultura Make acontece no mundo inteiro, né? Que você aproveita os materiais recicláveis e você aprende a fazer fazendo, você Sim. coloca a mão na massa e você faz, você cria. Legal. Eles já criaram um robô, já criaram... Ia perguntar se tinha aula de robótica lá. Temos, junto com esse Fizeram projeto teclado, Make, né? fizeram Mas teclado. essa aula de robótica, essa aula Maker, o projeto Maker, tem o apoio da Secretaria de Educação? Ou é uma parada de vocês? A gente está Olha, iniciando agora, É um né? filhote, né? É uma parada nossa. Sim. Porque a gente que banca, né? Na Sim. verdade, recursos A próprios. ideia, inclusive a Tatiana tá ali, ela pode até falar aqui, mesmo vindo uma voz do além, né? Ela pode falar. A ideia é fazer um protótipo para que isso vire, de repente, uma tendência no município? Olha, o nosso objetivo é que a gente amplie esse projeto para ele atender a escola toda, porque a gente não está conseguindo atender a demanda. Todo mundo quer se inscrever no projeto Make. Ah, que E legal. para ela atender bastante, ela teria que sair da sala de aula de informática educativa e se dedicar só ao projeto. Ela se dedica uma vez por semana a esse projeto. Esse projeto é maravilhoso. E também tem outro projeto que nós implantamos. E nós estamos fazendo agora um curso de formação, são os monitores. Sim. Então, tudo assim. Inclusive o Miguel é monitor, né? O Miguel é monitor do Make e Isso até para algum tempo atrás, de eu falar isso, Miguel monitor, eu vou falar, cara, isso mas é uma olha, irresponsabilidade. o monitor, mas o Miguel mudou muito. eu sempre falo para eles, para ser monitor do Make, Tem que ser. tem que demonstrar exemplo, isso. exemplo. Qualquer- Então, assim, qualquer- não pode tirar média abaixo de 6, E como é tem que que tá? ser de Como é que 6. Tá razoável. Não é porque tá na frente. Ele tem que melhorar em português. Opa! Ele sabe disso. Isso. Mas assim, o comportamento assim muda Legal. de uma forma assim que você fica encantado como eles mudam o comportamento. Ele pra acaba poder sendo participar. responsável por quantas crianças? Do Make nós temos o quê? 30? 24 alunos no Então Make. ele junto com a Tatiana Agora nós acaba- temos também os monitores. Quantos são? São 30? Aí. Ai, que E maneiro. tudo isso é pra gente dar conta. E aí A Tatiana fica toda orgulhosa, né? o problema é o seguinte, você não consegue frear a Tatiana. Legal, mas isso é bom. Legal, Isso é ótimo. mas e o recurso próprio do bolso? Não, mas isso Como aí é que dá um fica? jeito, né, Tatiana? Você Dá. vira, vende um rim.
vai pro México. Como é que fica? Agora nós já estamos... todo Cartão mundo de cheque crédito, especial. Cartão de crédito estourado. Legal. Isso para comprar os insumos, né? Claro, porque, por exemplo, a robótica, ela comprou com dinheiro próprio, né? Ela comprou só um kitzinho de robótica, pequenininho, foi 200 e poucos reais. Deixa eu aproveitar aqui e fazer eu vou marcar o pessoal da escola Cefa. Eu vou fazer questão de marcar para introduzir nessa conversa aqui. Você sabia que eu fui nessa escola uma vez e eles prometeram, todo ano que eles trocassem os kits de robótica, iam mandar tudo pra gente. Nossa, que fantástico! E não mandaram ainda nenhum. Calma, não se empolga ainda não. Eu tô falando que eu vou marcar a direção dessa escola. É uma escola particular. E eu tenho certeza que eles têm muito kit de robótica lá. Que legal! E a Tatiana vai Nós se podemos beneficiar. fazer uma visita, levar Por os nossos favor. maqueteiros. Eu vou lá. ver se ela me atende no WhatsApp hoje. Tá bom. E não é que não estejam me atendendo. É porque eu não fiz mais contato mesmo, até pela vida corrida. Mas pra gente aqui, enquanto instituição, Naisa e Osana, é muito importante a gente saber disso. Porque a gente também suspira em sair daqui um grande atleta, mas sair daqui grandes homens e mulheres. E hoje a gente sabe que o mundo é da robótica. É verdade. A gente sabe que hoje o mundo é da informática. Hoje o mundo é das mentes criativas. Não criativas como a gente tem visto aí os influenciadores, né, do mal que influenciam para coisa nenhuma. Mas de repente, quem sabe aí a Tatiana, essa molecada... Ela vai fazer diferença, com certeza. Até mesmo porque o Miguel e a Anne, eles eram só os dois monitores da sala de informática. Eles foram 01 e 02? Foram 01 e 001. Que responsa, hein? E aí hoje são 40? os alunos começaram a ver, e o Anne, o Miguel? E a Anne, o Miguel? Pô, que legal. E aí E começaram a pedir para ser monitor. Aí, por Que fim, legal. a gente teve que abrir um edital, foi um concurso. É mesmo? Teve uma seleção. Não é nada Uma de... coisa muito de séria. qualquer maneira, Tudo não. direitinho, eles fizeram a inscrição, tinha um Tem questionário um lá perfil para para ser responder. monitor. Tinha que se enquadrar no perfil do, né? Sim. De monitor. Foram selecionados e a partir dessa semana eles começaram. Uns vão, contam história em turma, outros vão para a parte de recreação, uns fazem chamada na sala, cada um tem uma característica Qual que a é? gente Eu usa. sei que a idealizadora, a organizadora está aqui também conosco nos bastidores. Me fala qual é o objetivo. Vocês querem chegar aonde Então, com isso? nós queremos mostrar para os alunos que eles podem ser mais. Sim. E que eles podem caminhar além do Jardim Gramacho. Sim. Nós queremos a transformação de comportamento. A gente acredita que a educação transforma. Eu sempre falo isso, eu não me canso de falar. Legal. Eu acredito muito que a educação pode mudar o Brasil. Porque você sabe, nosso país é um país rico, mas que pouco é investido em educação. Exato. Outras potências como Japão, Irlanda e outros países aí são super desenvolvidos porque investem em educação. Sim. Então, essa é uma semente que nós estamos plantando e eu espero que ela inspire outras escolas a fazerem esse tipo de ação dentro Sim. da escola. Porque a gente percebe a mudança de comportamento deles. Sim. A gente quer isso, a gente quer muito que eles ampliem a visão de mundo deles, entende? Que não fique só nesse mundo do Jardim Gramacho. É isso. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Com o Maker, projeto Maker, Olimpíadas, Sim. disputas fora do país, vocês visualizam isso? Pode ser, Vislumbram mas assim, isso? a princípio estão só pensando em disputa a nível Tirar o municipal bairro e desse... estadual. E tirar esse estigma, Nós já né? participamos. Não vem nada, pode vir alguma coisa boa do Jardim Pode, Gramacho? como Claro que pode. Nossa, nós temos pessoas muito inteligentes aqui, só são mal aproveitadas. A gente quer dar uma oportunidade. Nós Né? estamos tentando, junto a um capitão do Corpo de Bombeiro, que inclusive veio no nosso podcast, montar aqui dentro um preparatório. Não, que fantástico. Para que, de repente, essa molecada mente boa possa entender que... Olha, muito legal isso que você falou e eu gostaria de fazer um apelo aqui, sabe? Sim, Era importantíssimo que a Fundec, daqui de dentro do Jardim Gramacho, se preocupasse com essa questão da robótica. legal. Porque isso atrai os alunos. Eu acho assim, inglês é legal? É. Espanhol é legal? É. Mas você sabe que ele aprendendo robótica, consequentemente, ele aprende a falar inglês? Exatamente. Ele vai atrás do Ele quê? vai atrás do conhecimento. Então, assim, eu acho assim que aqui a Fundec do Jardim Gramacho poderia se preocupar mais com essa questão Legal. de trazer... Quem é o diretor da Fundec hoje? Não, Você sabe o nome? não sei o nome. Não é pra, Não tenho conhecimento. Para exposição, não. É para toque mesmo. Porque Assim, eu seria- fico vendo também, ô Naisa, que
existe um erro clássico, que é eles trazerem os enlatados achando que estão fazendo uma grande coisa. Eu falei isso numa reunião com um grande empresário que montou, inclusive, um centro de capacitação dentro do Jardim Gramacho. Eu disse, você estudou o bairro? Não, nós vamos levar para lá. Cara, você está igual às igrejas quando vão fazer ações de desenvolvimento. Você vai dar crochê hoje? Você vai trazer nada contra o crochê, pelo amor de Deus, mas não é o que eu quero levar, é o que eles estão precisando, é o que de fato vai mudar. Eu de verdade, eu ia botar esse moleque ali para ficar lutando a vida inteira, o Miguel, e de repente o desenvolvimento dele está na robótica. Mas o Miguel é um especialista. Olha isso. Ele sabe mexer no computador, ele sabe fazer coisas que eu e uma coisa puxa a outra. A gente começou com a robótica, recebemos um convidado que fez uma oficina de piano, e do piano a gente já descobriu o aluno com habilidade para instrumento. Legal. O aluno com um dia aprendeu a tocar uma música. Ou seja, o Projeto Maker pode virar uma banda, pode virar... Pode virar, é muita coisa. Muita coisa. O céu é o limite. Sim. Estão com quantos no Projeto Maker? 24, como a Tatiana falou, e agora... Tatiana, quem mandou a Tatiana ser uma só, né? É uma pena, né? Não dá conta, mas agora os monitores... A ideia dela, de repente... Também... Então, ela não dá conta. Por isso que ela precisa dos monitores. Ela não dá conta, é muita coisa. E os monitores ajudam ela bastante. É por isso que eu te falo, ela tinha que ser só do Projeto Maker. E aí a Fundec vem pra cá e mete um monte de cursos ali. Eu falei, inclusive, isso. Isso é uma tecla que eu bato muito, tá? A gente percebe um grande volume nessas instituições em época de eleição. Terminaram as eleições ou o pleito, o troço fica largado às moscas e a gente não percebe interesse, inclusive, da juventude de inundar as vagas que tem na Fundec. Perfeito. Mas a Fundec tem, como a senhora falou, tem mas inglês, vaga de... tem espanhol, tem não sei o quê. Corte, costura, corte de cabelo. Não, né? A Fundec eu não sei o que ela... Não, tinha cabeleireiro sim. Tinha acho que barbeiro. Eu acho que tinha. Enfim, eu também não vou falar da Fundec, que a gente não conhece. Entrou lá a criança agora com 4 anos, lá no Parque Planetário, não é? Ali é uma área de miséria ou vulnerabilidade social. Existe uma metodologia diferente para lidar ali ou não? Não, eles estão ali na educação infantil, né? Educação infantil, você vai criando hábitos. Eu olho é perto daquela eles... praça? Onde é que é? É, próximo. Antes da praça. Próxima Já inauguraram a praça, não? Não, né? ainda não. Não, tá quase pronta. Sim. Então, eles entram lá bebês ainda, né? Você vai ensinar habilidades ainda. São muito bebês. Alguns entram no colo. Sim. Posso falar dos benefícios? Por favor. Então, o anexo foi assim. Ai, caramba. E vocês estão perto de uma creche. Mas deixa eu te explicar como é que o anexo surgiu. Eu encontrei com a representante do Fórum Comunitário lá no Carrefour, fazendo compras. Que é a NET. A NET. Encontrei lá e não sei se era a NET ou a Eliane, porque as duas são as representantes. Eliane. Aí ela falou assim, pô, Naise, isso foi final do ano passado, né, usando que eu comentei. Aí, ou foi início desse ano? Foi no início do ano. Foi início desse ano. Começaram a falar com a gente. Ela falou assim, oi, Naise, tal, pô, tô tão feliz, você vai ser a diretora do anexo. Aí eu, que anexo? Tá doida, menina? Eu, hein? Já não dou conta da Mauro, vou ser diretor de anexo? Aí ela falou assim, mas na época, a então secretária de Educação chamada Roseli, ela tinha feito uma reunião com o Fórum Comunitário em novembro e tinham decidido que eu ia ser a diretora do anexo. Legal pra caramba. E não sou sabendo de nada. Não. Só que aí a Roseli saiu, não sei porquê tal, mas deve ser por causa de política, né? Aí ela saiu. Gente boa também, a Roseli, né? Maravilhosa. Gente boa, eu gosto muito da Roseli. E aí assumiu a Iracema. Muito legal. Aí a Iracema foi num evento na nossa escola, né, Osana? Para entregar o óculos. Para entregar o óculos para as crianças. Muito legal também esse projeto. É um projeto também? É um projeto que a gente foi agraciado, graças a Deus. E aí nossas crianças receberam, não sei, foram 40 crianças, mais ou menos? Foi mais? 65. E a Iracema foi lá. Muito legal. Aí nós fizemos um coquetel após o evento e sentamos lá e ficamos conversando, jogando conversa fora. Ela falou, aí ela me fez essa proposta indecente. Que já tinha ventilado o teu nome. Ela falou, Naise, tem um anexo e tal, que surgiu em novembro e tal, nós estamos precisando de diretor. Você aceita o desafio? Aí eu fiquei assim, meio que muda, né? Aí eu li pra cara da Osana, né? Porque pra mim aceitar, ela tem que aceitar também, porque sozinha eu não vou, não. Aí a Osana toda empolgada, né? Não liga mesmo. Aí eu falei assim, olha, o que eu vou ganhar em troca? Sim. Aí ela falou assim, o que você quer? Eu falei, ar-condicionado para Mauro de Castro. Ah, legal, isso mesmo.
Então, essa foi a condição, assim. Deu mole, podia ter pedido mais kit de robótica, né? Não. Aí, já ar-condicionado para Mauro de Castro. Aí ela falou, não, eu prometo a você que assim que chegar o primeiro lote tal, eu vou colocar tal. E aí, assim, foi cumprido. Ainda não recebi o ar, mas pelo menos mudou já toda a rede Já fez a elétrica e tal, infraestrutura, assim. As coisas estão acontecendo. Mas sabe o que é legal de você assumir um desafio desse em prol de uma comunidade? É que o anexo trouxe muito benefício para aquela população. Legal. Agora, por exemplo... A criança vai sair do anexo, vai direto para o Mauro? Vai direto para o Mauro. Sabe qual é o benefício que eu vislumbrei ali? Por exemplo, as ruas foram limpas. Uma igreja antiga, porque foi uma sessão do outro pastor Anderson, que aquela igreja pertencia a ele. Então, aí Anderson o anexo... Boas Novas, não? Não. É o Não. Anderson Não era Sãozinho, não. daquele... Como é que fala? Dos peixinhos, não sei o quê, 3 peixinhos e 2 não sei o quê. 5 pães e 2 peixinhos. Esse, 5 pães e 2 peixinhos. Eu lembrei por causa da Bíblia, né? Porque eu conheço ele, não. Esse, é é aquele esse mesmo. peixinho com pãozinho, É pode dessa ser igreja. isso aí. É uma pessoa maravilhosa, uma pessoa do bem. Ele fez a cessão do espaço, a prefeitura fez uma Sim. pequena reforma. E aquele local ficou bonito. Pô, que legal. Ficou bonito. Tá limpo. Que legal. Fizeram limpeza. E agora a Light já foi lá para instalar o É transformador. porque é aquela história, né? A gente sabe que falta é vontade política. Então, é interessante que o povo não sabe a força que tem. Sim. Se o povo começa a empurrar a política para dentro das suas necessidades, acaba acontecendo esses milagres aí. Olha, muito do político legal. se interessar por uma área tão abaixo da linha da miséria ou E que vulnerabilidade trouxe social. também a praça, né? Estão fazendo uma Sim. praça lá muito Muito grande. Muito bacana, gente. E assim o anexo tá lá, lindo. É um lírio no meio daquela Lixaral. lama, né? É. É o lírio surgindo no meio da lama, assim, os pais estão muito contentes. Ali as melhores casas ali eram as que eram feitas pela ONG Teto, né? Naquela região ali, normalmente... tem casas boas então, ali. agora já tem umas Mas, casas... assim, muito boas. Mas também tem essas casas feitas pela ONG Coloridinha do Teto, teto. que a gente já cedeu espaço lá na escola para eles dormirem e tal. E tá perto da praça, né? Sim. Que são de madeira e tal. Mas assim, Ali agora a você vê Light... quilômetros de... a Light instalou um transformador para atender nossa escola, que vai poder atender aquela comunidade. Legal. Quem quiser instalar sua luz, Sim. né? Porque você sabe como é que é. Fora os gatos que vão pendurar nesse transformador. Tomara que não sobrecarregue para ponto de queimar, prejudicar a creche. Mas assim, eu achei O anexo, muito né? importante isso, né? Porque aí você urbaniza o local. Não, claro. A força que a Mauro de Castro... Né, olha que eu estou no Jardim há 14 anos, junto com vocês, nós pais que chegamos praticamente juntos aqui. E eu não conhecia por dentro o Mauro de Castro, e aproveitando, estando aqui diante da diretora e da vice-diretora, quero que o ID e o Mauro de Castro se tornem, né, parceiros de trampo, porque a gente milita na mesma guerra e às vezes a gente está dando tiro em direções parecidas, porém não estamos dando tiro juntos, né? No bom sentido da palavra do tiro, quem está dando a comunidade. Enfim, então, dentro dessa questão do anexo, dentro da questão, por exemplo, a gente atendeu muito ali aquela área ali, quilômetros de mangueiras, porque ali o povo não tinha água, a energia puxada de forma precária, agora com a força do anexo, a força da praça, porque o anexo surgiu antes da praça. Então, aquela região ali está sofrendo um impacto. Não, e eu quero puxar uma brasa para essa sardinha aqui, nossa. Outro detalhe importantíssimo a ser citado aqui é a quantidade de igreja dentro desse lugar. Inoperantes na sua maioria, não vou generalizar porque pode ser uma burrice da minha parte, mas existem muitas igrejas naquela área ali, existem muitas igrejas dentro do bairro inteiro do Jardim Gramacho, e a escola sendo esse agente de transformação do qual políticos já poderiam ter feito, igrejas poderiam ter feito, porque salas estão vazias, mas hoje a escola está dando um show, né, mostrando como é possível fazer uma transformação dentro de uma seriedade, dentro de um caráter. Não precisa ser tão religioso, não precisa dizer que só vai mudar se Jesus fizer. Existe Jesus fazendo através da escola, existe Jesus fazendo através da boa vontade. Vocês tiveram chance de sair de Jardim Gramacho? Já tiveram oportunidade? De ser convidada? De ser convidada. Para outros lugares? Todo dia, toda hora, todo instante. E por que não abandona o Jardim? Então, assim, você cria uma história de amor e aí você não consegue sair, né? Eu já recebi convite para assumir
outros locais, outras Pra ter escolas dinheiro e sem tal. dor de cabeça. Não, olha só, dinheiro eu não ganho nada. Assim, eu ganho uma gratificação de R$ 2.400 que eu gasto toda dentro da escola. Tá usando a minha testemunha. É honesta que fala o valor. Eu que recebo. Tá ganhando. Mas eu gasto todo dentro da escola. Assim, às vezes eu até gasto mais, depende da Tatiana. Sim. Depende dela. Agora ela já criamos o logo das camisetas da Legal. monitoria. Pelo amor de Deus. Tatiana, dá um tempo. Ela não dá tempo. Agora, não é questão da Tatiana dar um tempo. Eu quero aproveitar esse bate-papo nosso aqui. É possível uma empresa de dentro do bairro investir no Mauro de Castro? Como é que é isso? É uma Como parceria. É que funciona isso? Então, assim, Você tem essa noção? deixa eu Tem, te Rosana? explicar. Eu sou empresário, eu quero ir lá e comprar, sei lá, 10 kits de robótica. Ajuda, Tatiana? Ajuda muito. E a gente Como é que recebe faz? de mão grado. Então, Ué, ele vai fazer uma doação e a gente vai receber de bom grado. existe já um documento previsto para isso? Tem, ou tem uma tem burocracia? termo de Tem doação. documento, termo de doação. E ele consegue deduzir isso? Sim, com esse termo de doação. Consegue. Olha aí, atenção, Tem empresários. CNPJ, a gente tem A escola tem CNPJ, nós também temos um conselho escolar com CNPJ. Então, e o município daria essa chancela para essa dedução para o empresário. Não sabe dizer, né? A gente é da área Assim, pedagógica. deixa eu te explicar. Mas procura saber isso. Porque o que acontece, ô Naisa, eu acho importantíssimo esse papo que a gente está trocando aqui, essa ideia que a gente está trocando, porque é mole. Você entra no bairro, não vou falar nomes aqui porque eu não tenho problema nenhum em falar nomes. Tem a Flaviense, tem a Aço Móveis, tem algumas outras. Eu vejo indústrias poderosas dentro do Jardim Gramacho. Timbrais, ao lado da Mauro. Pelo amor de Deus. Então a Timbrais não poderia fazer um investimento na Mauro? De repente o cara nem sabe. Eu vou fazer aqui um meia-culpa. De repente o empresário, o Flávio, que é da Flaviense, ele não sabe da possibilidade do Miguel nunca virar assaltante, do Miguel não meter o nariz na cocaína, porque hoje ele é monitor a Anne não ficar, né, dentro de uma casa TikTok, com depressão, só fazendo trend lá. Sim. Nessas unhas dela enormes. Da Anne, de repente, hoje está desabrochando para o mundo que é o mundo dessa juventude de hoje. De repente, o cara botaria um dinheiro forte lá. Dinheiro esse que a senhora é tão honesta que falou que ganha R$2.400, né? Não vai desviar o dinheiro do cara. Mas o cara, de repente, investe em missionários ou em organizações que pegam o dinheiro desse cara e mete num carro importado, vai para uma casa de praia. Então, eu acho importante abrir esse leque nessa Os nossos monitores, eles são os nossos jovens aprendizes. Sim. Só que não tem gasto, né? É voluntariado. É tudo voluntariado. Ganha nada lá, eles Miguel? sabem disso. Ganha só Ganha um o beijo e um almoço da abraço. escola, carinho. Beijo e abraço. Legal. Só Tempero isso. da tia. Tempero Nós da tia. temos várias parcerias. Nós temos parceria com a Casa Amarela, com a Pastor outra, Mauro. Com a Casa Semente. Casa da Semente. Casa Semente. Quem está dirigindo a Casa Semente hoje? Era a Adriane. Não, quem dirige eu não sei. A gente tem contato com a Rafaela e com a Fernanda. Legal. Tá sempre Quem com a mais? gente. Quem mais? O Gramachinhos. Gramachinhos, Sim. porque ela atende nossos alunos, né? Faz Que um tipo de trabalho. parceria é feita com essas ONGs? Olha, a Casa a Casa da Semente dá reforço escolar, né, Osana? Reforço, E dá a reforço. Casa Amarela, ela atende com psicólogo. É maravilhoso. Mas Psicólogo, é o fono, seguinte, vocês mandam psicólogo- com uma carta? É, Um mandamos um encaminhamento. encaminhamento. Legal. A gente bota a necessidade, Mas assim, encaminhamento e vai. Poxa, a Casa Amarela é sozinha para atender a demanda toda do Jardim Gramacho. Precisava de pelo menos uns 3 psicólogos lá e eles também dependem de doação. Eles Sim. são maravilhosos. E também o André, lá da Casa Amarela, ele faz uma parceria muito boa com a gente. Ele dá reforço para alguns alunos nossos, Sim. sabe? Ele André é fantástico. parceiro. Ele é maravilhoso. Inclusive vai vir candidato a conselheiro tutelar. Ele bom sempre até está a gente- É bom até a tentando, gente né? falar isso. Acho que é a primeira vez que ele vem. Que ele me mandou Não, uma é a mensagem segunda para mim. vez. É? Não é? Não Segunda sei. vez? Acho que Pra mim é a primeira. acho que é a primeira vez mesmo. Acho que é a primeira que ele vem. Ele sempre apoiou alguém Eu acho e que é agora isso. ele vislumbrou, porque está trabalhando com criança, inclusive com reforço escolar. Ele é maravilhoso. É. Tomara que ele ganhe, né? Tomara. Como é que é o apoio da rede de conselheiros tutelares de Caxias? Estão sempre lá dando palestra ou não aparece? Não, Só de aparece acordo no com a programa, né? necessidade. Só se a gente solicitar, se eles vão solicitar, sim. Mas Os assim, caras também têm uma carga de trabalho absurda. como que a gente vai solicitar uma palestra e a gente dá conta lá, né? Sim. Então, assim, nós temos pedagogos lá na escola, que, assim, nós temos uma pedagoga fantástica chamada Ana Vital e a outra também fantástica chamada Catiana. Elas dão palestras maravilhosas lá e conseguem também pessoas para irem. Agora nós temos um projeto da Não Mutile Sua Esperança, porque nós detectamos vários alunos, inclusive do 5º ano, que estão se mutilando, se automutilando. Jesus. E aí, o ano Eu passado... pensei que você já tinha passado já com a tal da baleia.
Não, e passamos por isso também. Aham. Então, aí agora nós temos o projeto Não Mutile Sua Esperança, todo ano, e esse ano também vamos atender os alunos do 5º ano, quer dizer, já está chegando para o 5º ano. Como é que funciona Do isso? 8º foi para o 7º, do 7º foi para o 6º, agora chegou para o... Então, nós temos uma especialista que vai lá, ela faz um trabalho maravilhoso. Como é que também, descobre? Como é que voluntário. descobre? Os amiguinhos que contam? Os amiguinhos... Ah, sim. Da mutilação. Um conta para o outro e às vezes o professor percebe que ela... Sabe como é que eles se mutilam? Eles arrancam pegam a caneta, arranca aquela pontinha, bique, e começa a ficar na sala assim, ó. Meu Deus do céu. E aí os professores detectam, a gente chama o adolescente, leva para a orientação educacional, fazemos todo aquele tal, e já vamos pontuando. A que rede em si não conta com psicólogos? Da rede? Olha, a Secretaria Municipal de Educação tem uma equipe multiprofissional que atende 178 escolas. Meu É Jesus impossível atender eterno. todo mundo, né? E Eu não até dá pra sugeri... contratar via concurso Então, mais psicólogo? eu sugeri... Esse fio tá te atrapalhando aí, né, nós? Não, eu que estou atrapalhando o fio. O fio tá quietinho. É porque eu não sei falar sem me mexer. Não, pode ficar tranquila. Eu sugeri, quando foi a nossa implementadora de educação especial lá na escola, eu sugeri que fosse criado um centro de atendimento especializado num local que fosse aqui ou fosse Jardim Primavera e tal, porque nós temos a van e nós levaríamos nossos alunos lá nesse local para fazer o atendimento. Todas as escolas poderiam, mas isso tem que ter interesse do poder público. Sim. E aí, o que a gente faz? A Secretaria de Educação tem boa vontade, assim como nós, de dar um jeito de solucionar, pelo menos, problema são os cargos políticos, minimizar o né? problema. Então, ela criou essa equipe multiprofissional. Aí uma se aposenta e tal, e aí fica o seguinte, professores que Até são preencher. psicólogos, professores que são nutricionistas, professores que são Psicopedagogo. psicopedagogos, atender essa demanda. Mas só que eles vão se E aposentando. acaba, assim como a Tatiana, você acaba sobrecarregando e sublocando ele da função que foi contratado. dele. O cara foi contratado para ser professor de educação física, mas o cara é psicólogo. Aí ele sai dali... Faz tudo. Pelo amor de Deus. Faz tudo, né? Então, assim, se criasse esse centro de atendimento, né, que atendesse todas as escolas, seria uma coisa maravilhosa. Como Eu é acho que assim, vocês se algum político... estiver assistindo... a gente faz um apelo, assim, Tomara. que se crie uma lei municipal que obrigue, né, o município nessas horas a assim criar... que eu queria ser o Igor do Flow. Eu queria ter a audiência dele pra gente perturbar esses caras. Porque Seria maravilhoso. a gente ainda está atingindo muito pouco Muito. o estômago desses caras, mas a gente tem algumas Eles conexões. ficam lá se preocupando em mudar nome de rua. Pelo amor de Deus. Então, vamos Nada criar uma contra o lei, homenageado, mas né, que atenda a demanda, né? Porque está cada vez crescente, porque a inclusão é fato. Sim. Ela existe. Você Sim. tem que incluir o aluno que antigamente ele era escondido pela família em casa por Exatamente. vergonha. A gente tem que tirar esse aluno da casa e colocar na escola. Mas as escolas precisam desse apoio. nós trabalhamos com a inclusão, né? O I da nossa logo, o nosso nome, ele é I de inclusão. Inclusão e desenvolvimento pelo esporte. Muito bom. E dentro dessa área da inclusão, nós transitávamos nessa área sem a demanda que nós estamos agora. E a gente sempre trabalhou, a Vanessa, por exemplo, está ali na manobra das câmeras ali, ela além de ter um filho autista, o Gabriel, parceiro, que assiste todos os nossos vídeos, além dela ter um filho com autismo, ela é especializada na área do PCD. Vários cursos, etc. Fantástico. Só que nós nunca forçamos porta nenhuma. O judô, o jiu-jitsu, a sala de aula, a informática. Naturalmente, os PCDs começaram a chegar. E nós começamos a adaptar. Fizemos uma rampa aqui, cuidamos de uma coisa ali e outro detalhe. Hoje, a nossa demanda com a inclusão, ela está gigantesca. E a gente percebe essas necessidades do psicólogo, da fono, do apoio do Ser 4, quando a gente bate na porta da instituição, que é o aparelho público. Olha que eu sou ONG. Eu fico imaginando o desespero que não deve ser de vocês, que são aparelho público também, quando confronta com essa demanda não suprimida, não suprida. Você bate na porta de uma unidade que tinha que ter um fono. E esse cara diz, olha, tem sim, mas Tem sim, daqui lá em a 3 outubro meses, você vem... exatamente o que acontece. Aqui a gente incomoda.
Então, se a gente criasse, como a Ana está falando, né? Não precisava ser um em cada escola. Sim. O bairro... Um centro de referência, né? O bairro É um centro tem de referência. 3 escolas municipais e 2 creches. 5. Então, somos 5 instituições municipais de ensino. Se no bairro tivesse um polo Sim. que atendesse Você acha que uma botando um fono, satélite em cada... Isso, não precisava um por escola, porque aí também eu sei que ficaria Sim. demais. Mas estava Quem é que dá essa canetada? É a Câmara dos Vereadores? Eu acho que dá o start, né? O município, né? Start. Porque se você cria uma lei que, né, que obrigue, eu não sei. Força a barra. Dá uma forçada de barra, alguém depois vai se interessar. Algum outro prefeito que assumir e vier candidato, ele pode levantar essa bandeira. Vocês ficaram sabendo do segundo festival paralímpico que teve em Xerém? Nós estivemos lá. Levamos quantas crianças lá? 70, né? Entre PCDs e não PCDs. Adultos, crianças, etc. Só não levamos o Toque ao nosso cachorro ali, porque ele não deixaram entrar no ônibus, porque ele queria entrar no ônibus. Nós levamos para esse festival inclusivo. O prefeito estava lá. A secretária de Educação estava lá. Porém, eu fico percebendo que é muita festa para pouco bastidor. O que a gente trata aqui, e eu não estou aqui de forma nenhuma, a Adriana, que é organizadora, fez contato comigo antes da gente entrar para gravar. Maravilhosa. A OAB, enfim. Parabéns para a OAB. Ela também é uma amante da causa. Da causa. Defensora. Sim. Emocionante ver ela falando da causa. Parabéns. Mas ela teve todo o apoio da SME. O que a gente percebe, por exemplo, é isso, é o pós. Eu falei isso com a Adriana, inclusive, na reunião. Eu falei, Adriana, o que vai ficar depois? Foi minha primeira participação no Festival Paralímpico. O que fica depois? Como assim? A gente está tentando... Não, eu quero saber, por exemplo, eu tenho um tatame ali gigantesco, como vocês viram ali. Depois do evento, eu quero me tornar referência no judô e no jiu-jitsu para pessoa com deficiência. E eu quero me colocar à disposição para que seja canalizado isso. Isso está acontecendo naturalmente. Não foi algo do evento, por exemplo. Ô, prefeito, você está aqui hoje no Festival Inclusivo. Por que o senhor não monta um centro de referência como o CRAS? Por que não tem satélites em cada lugar onde tem escolas municipais, creches, para ter um psicólogo, uma fono, fisioterapia? Por que não tem isso? Então, acho que está faltando um pouquinho a gente, opinião pública, população, pressionar o governo para que o governo crie o caminho. Ou eu estou errado, Osana? Não, tem que partir Alguém tem de que cima, né? Alguém tem que começar. Numa força de 600 alunos. Uma lei, alguma coisa assim. Como é que é a conversa desses 5 aparelhos educacionais dentro do jardim? Vocês têm relacionamento entre diretoras? Como é que é isso? A gente se encontra também nas reuniões e tal, mas assim, cada um sofre a sua luta, né? Sim. Não existe uma tentativa de juntar toda a força para ir pressionar os políticos, por exemplo? Para fazer essa... Para ter, por exemplo, esse centro de referência? A gente nunca pensou nesse falou, sentido. Né? É assim, a ideia... Eu acho que algumas outras diretoras devem ter tido essa ideia também, eu não sei. Era uma idealização. Agora, se pressionar minha, demais o poder público, o governo, não sofre retaliação? Vocês estão há 14 anos. Nós somos eleitas. Já bateram de frente? Nós eleição. somos diretoras eleitas. Quem elege são os pais. A comunidade, os pais, os alunos. Há 14 anos os caras estão confiando em vocês. Não, assim, no início não foi. A lei foi criada tem o quê? Já tem uns 4 mais 4. Uns 5 anos, 6 anos. Vocês não são cargo político? Eu já fui. Agora não sou mais. Hoje é eleição. Eleição. Isso dá uma segurança, não dá? Muita. Até para brigar por né? isso. Da autonomia. Porque você está enchendo meu saco com esse negócio de fisioterapia, de psicólogo. Vamos fazer o seguinte, manda a Osana pro Amapá e manda... Vocês podem tentar fazer isso, né? Se não fosse... Agora não. Se não fosse eleição, né? Mas já tentaram fazer isso, com certeza. Algum com a político. Gente nunca. Não esses aí, que são maravilhosos. Vamos falar do que passou. Com a gente nunca tentaram fazer, nunca mexeram com a gente, pelo contrário, a gente recebe o apoio, mínimo que seja, mas a gente recebe, né? Hoje, por exemplo, amanhã eu faço aniversário, hoje eu ganhei de presente uma baita... É coincidência, não é? Dica, hein? Amanhã é aniversário, hein? Não, escuta. Foi uma coincidência, mas eu digo que é um presente, né? Porque Deus ele resolve Ninguém as nem coisas. lembra, né?
Eu recebi uma impressora de última geração Pô, da que SME. legal. Então, assim, eu tenho que ficar muito feliz com a SME, porque, assim, tudo que você recebe... Por exemplo, hoje também eu recebi uma casa de boneca lá pro anexo. Pô, mas Você não acha que eu tenho que ficar feliz? Incrível essa Naisa, né? Eu tenho que ficar feliz. Que presente você recebeu? Você recebeu presente nenhum ainda. Não, mas assim, pra Ganhando mim... pra escola é É mesmo... o meu presente. Pra ela é assim. Pra mim é assim. Que legal, Ela né? é assim. Eu fico até emocionada. Assim, Muito quando eu falo. legal. É a sua vida, né, Naisa? É. A Usana fala que eu sou uma viciada em trabalho. Ela Não é, não. é viciada. Sou viciada em educação. Isso é amor. Eu acho que é daí que vem o que você falou. Você não perguntou quantos anos ela é diretora Eu ia chegar na vida lá. toda. Então Você me não fala. perguntou. Me ajuda nessa entrevista aí, Osana. Naisa, quantos anos você é diretora na rede? Eu comecei sendo diretora em 1993. Caramba. Eu amo muito o que eu faço. Legal. Entrou na rede municipal em que ano? Eu entrei na rede municipal quando eu tinha 17 anos. Em 1900 e... 78. Olha, é muita É raça de amor, né? é muita muito, estrada. é. Por isso que você hoje não sabe... Quando você tá na escola, você tá na sua casa. Aí eu falo lá é assim a casa que... dela. Você vai pra casa só pra dormir. eu vou pra minha comer, casa tomar banho e mudar de roupa. Às vezes nem come. Só dorme. Já come na escola, né? Então, deixa eu te Só falar, dorme. eu tenho 2 filhos. Eu não criei meus filhos, porque eles foram órfãos de mãe, porque eu cuidei dos filhos dos outros. Sim. Eu sempre fui diretora e cuidei dos filhos da comunidade. Os meus filhos ficavam em casa. Você com- trouxe problema familiar, ô, Naisa? A dedicação... Não, os meus filhos filhos? sentem orgulho de mim. Qual Nunca a formação deles? Um é economista e também Ninguém- agora é programador. Agora ninguém também... Não tem O outro nenhum é professor louco. de história. Mas não tem nenhum louco que quis ser professor, né? O mais tem novo. O mais professor. novo, O o mais mais novo tá novo é estudando história. professor de história e ele ama também. Isso é um vício mesmo, né? A gente às vezes conversa, né? Porque a gente tem muito diálogo em família, a gente senta lá. Quando eu conto as histórias de Jardim Gramacho, principalmente pro mais velho, ele começa a chorar. É Você incrível. nota que ele fica emocionado, assim. E vocês sabem que o refeitório do Mauro de Castro, às vezes na grande maioria das vezes, é a única refeição que aquela criança está fazendo. A gente tem noção. A gente O tem que isso noção disso. representa? Brigar pela merenda. Você já Eu precisou? brigo o tempo todo. Eu brigo com o entregador. Se o entregador estiver faltando 100 gramas, eu falo, Legal. não, tem que botar aqui. Pega a Porque nota. vai fazer falta para minhas crianças. Porque a gente até brinca, né? Eles vão para a escola comer. O que aprende é o lucro. É o bônus. Né? É bom. É bônus, é combo. E fazem questão e comem uma vez e 2 vezes e a gente faz com o maior prazer. Muito legal. Quando precisa, a gente compra um tempero que está faltando, a gente não quer saber. Quantos anos você tá com o braço direito da Naisa? Então, esse tempo, 14. 14 anos. E também já veio de outras direções ou Não, eu era professora. saiu É. da lousa para ficar junto aí? Foi meio que em Escudeira. consequência, não foi nada planejado. Eu preciso de alguém. Não, a gente se conheceu Identificação, aqui. né? A gente se conheceu aqui e foi crescendo aqui, né? Ela falava que eu não falava, agora eu falo. Eu não Fez brigava, entrevista, agora eu brigo. perguntou para ela. Legal. Vocês É verdade. visitam a casa de alguns alunos? Por exemplo, Não. nunca foram? Não, aluno. Um barraco A gente deles? já Não, fez só na assim, rua, né? a gente A já rua fez a gente- caminhada, é. né, no bairro e conhecemos as casas e tal, mas não entramos e tal. Olha que vocês Ai. brigam desse jeito ferrenhamente por eles. Se vocês frequentassem alguns lares, né, que eles chamam de lar, porque é o lar, independente do grau de dificuldade, é a casa deles. Eu acho que a percepção e a guerra seria... Não, mas a gente sabe, pelo De andar repente, o na envolvimento poderia comunidade, a gente sabe, a gente vê como é. E pelo que eles contam, as crianças contam tudo. Tia, eu fiz dever em cima da cama, tia, eu fiz dever no chão. Né? Não tem Eles, uma as mesa em paredes, casa. a gente sabe assim, por exemplo, a gente conversa, né? As paredes são divididas por um lençol. Aí tem o quarto da mãe e a sala. E eles dormem na Eles sala falam e o quarto tudo. da mãe. Eles Meu contam Jesus, tudo. meu Jesus. Até Mas porque assim, não tem como... não é a maioria, deixa Sim, deixar bem é claro. claro, isso. é claro. Existem os bolsões dessa vulnerabilidade Eu quase acho que total. 30% da nossa população. O Mauro de Castro sofre com a evasão menstrual? Com a pobreza menstrual? As meninas, quando entram na menstruação, na parte, né? Tem um nome isso aí bonito, que eu não lembro. Como é que é o nome quando a menina entra na puberdade? Não. O menino que entra na puberdade ou a menina Não, a também? menina entra também. Não sei. Enfim, não tem esse problema? Não, Vocês não perceberam ou nunca aconteceu mesmo? nunca aconteceu isso. Lá não tem aluna que sai no período menstrual, ela fica faltosa? Não, elas Não. passam mal lá e quer que a gente dê remédio. A gente, a gente cuida Desculpa, dela. você tem Até preocupante? absorvente É, higiênico é assim. a gente dá. Vocês deixam lá, existe um Uma caixinha de primeiros socorros. Nós temos uma Não, caixona mas então, usada e com absorvente? Tem com tudo. absorvente, com tudo. Isso não é a desculpa.
Não. Só se elas estiverem realmente se contorcendo de dor e a gente libera, liga para a mãe, explica o motivo e libera. Mas eu é digo muito isso raro. porque existem algumas percepções e concepções erradas, até acerca de... Por isso que eu falo de algumas ONGs, algumas igrejas e alguns políticos. Eles se beneficiam também para fora, vendendo uma imagem que, de repente, dentro não está acontecendo. Não é o caso do Mauro de Castro. As meninas daqui não estão se evadindo da escola porque entraram no período menstrual. Não. A mãe compra o absorvente, tem condições de fazer isso e a menina continua lá, Não inserida. tem esse problema. É muito raro, assim, né, Osana? Agora, papo sobre sexualidade. Como é que funciona lá no Mauro de Castro? Porque essa molecada... A gente tem projeto. Né? Eles A gente tem são projeto, muito assim. ativos, muito cedo, né? Muito. Eu falo isso pelo seguinte, nós vivemos uma história aqui recente de uma menina que bateu na nossa porta, a mãe bateu na nossa porta, e a menina estava lá, ajoelhada lá. E aí eu disse, opa, tudo bem? Tudo. Pastor, eu queria conversar particular. Pode falar. Não, Aí entrou no ID, e eu disse, o que houve? Ela disse, é que a minha filha está grávida. Ah, está grávida? Qual? A menina de 12 anos grávida. E eu falei, caramba, como é isso? Só que ela não foi fruto de um relacionamento com consentimento. Foi estuprada pelo padrasto da mãe, isso deu um bafafá danado. Existe isso lá? Como é que funciona? Namoro dentro do Mauro de Castro? Não, namoro dentro do Mauro de Castro é proibido, né? Sim. A gente tem muita atenção em relação, e temos os inspetores e tal. Mas a gente conversa muito sobre essas questões, né? Tem o projeto da sexualidade, que a gente trabalha com quarto ano e quinto, né, Osana? Quarto, quinto. Quarto e às vezes quinto, até o porque... sétimo também. O que acontece? Deixa eu te falar uma coisa. Essa suspirada aí... Eu vou te explicar. Mesmo a gente fazendo esse projeto, tem uma... Como é que eu vou falar? As nossas meninas de 13, 14 anos, elas, na verdade, elas são mães dos irmãozinhos. A mãe trabalha, né, para sobreviver e elas acabam assumindo a casa. Elas fazem comida e tal. Existe um estudo, tem até um filme que passou lá na Netflix, fala sobre isso. Existe um estudo que elas sentem uma necessidade delas mesmas terem os filhos delas. Então, assim... Por força desse hábito. Da precocidade de tomar conta de outra criança. E eu posso te falar uma coisa? Elas são excelentes mães. As minhas alunas que tiveram filhos entre 13 e 14 anos, que é essa faixa, são excelentes mães, dedicadas, porque elas já tiveram a experiência de cuidar dos seus irmãozinhos, né? Então, assim... Mas vocês tentam lutar contra isso, Nádia? A gente tenta mostrar o prejuízo que isso é a longo prazo. Que isso vai impedir delas terem, assim, uma vida mais facilitada para o progresso. Até a formação fica comprometida, mas, assim, porque você vai ter que abdicar Então, eu tenho vários casos desses, mas eu também tenho uma aluna nossa, Jennifer, que ela agora é nossa estagiária, está fazendo curso superior e ela está com a gente, e ela foi uma aluna que teve que interromper o estudo dela, e agora ela é uma maravilhosa... Ela é fantástica, ela está lá no anexo, assim, a gente tem muito orgulho dela. Ela constituiu uma família, né? Ela se casou com um rapaz, ele também é muito bacaninha. E, assim... Isso é raro, diga-se de passagem. Então, assim... Porque normalmente essa menina que engravida na adolescência, ela acaba sendo mãe solteira, né? Quase que invariavelmente. Mas, assim, todas, olha... Não é, Osana, assim... Eu não lembro de nenhuma que foi mãe e foi uma mãe ruim. Todas são dedicadas. Impressionante isso. Já está até com os filhos delas. Tem isso também. Já estamos com as criancinhas de 5 anos. Outra geração já... Já estamos. E eles continuam seguindo. Saiu do Mauro... Eles vão para o Álvaro ou para o Lara. Sim. Ou para o CIEP 118. Brasil-Turquia. Que é maravilhoso lá. É mesmo? Diga-se, é maravilhoso. O ensino lá integral é fantástico. Aquelas nossas mesas, aquelas carteiras dentro da nossa sala, foi herança doação, lá do... fantástico. Eles são maravilhosos. E aí mudou, agora é bilíngue, né? E essa parceria com a Turquia tá dando certo mesmo? Tá. Não sei se eles falam turco, mas eu acho que deve decorar a música. Cultural, né? Mas assim, legal. é bom porque há um incentivo da embaixada. Eu, quando botaram a bandeira lá, falei, por que não é outro país, uma Espanha, os Estados Unidos, uma França? Não, mas é quem... Porque a oportunidade. Porque alguns CIEPs existem... Nós temos França, temos Agora Estados vai Unidos, ter a México. tem China, né? China? Tem.
E tem a México agora. Legal. Um super bate-papo, um prazerzaço. E é uma pena ter que encerrar com a Osana e com a Naisa. Eu estou apaixonado pelo Mauro de Castro. Eu quero deixar isso bem claro aqui. E não é a história de quem é oportunista, aventureiro, cabide eleitoral. Eles não são, essas duas não são cabides de algum político que jogaram numa escola para poder ficar bem com a comunidade. Não. Elas são amadas pela comunidade do Jardim Gramacho e é uma pena, mas eu queria as considerações finais da Osana, da Naisa. Nós, o Ide e o Mauro de Castro, eu tenho certeza, na lista, quando ela for entrevistada em algum outro lugar, ela vai dizer Casa Amarela, Semente, e o Ide. Gramachinho e o Ide, porque a gente quer fazer parte disso na preparação esportiva dessa molecada, uma vez que a gente tem um tatame, na conscientização desses moleques, das meninas também, né? Que eles podem ser muito mais do que só um qualquer do Jardim Gramacho. Eu acho que essa síndrome de vira-lata que o morador de Jardim Gramacho ainda tem, isso vai mudar, e mudando com pessoas como vocês. Queria que vocês olhassem aqui para a câmera da verdade e falassem aí as considerações finais. Foi muito bom, né? A gente estar junto. De repente a gente se conheceu, né? E de repente a gente veio parar aqui para conhecer um pouquinho do trabalho do ID e vocês também conhecerem um pouquinho da gente. E que seja realmente um início, né? De uma parceria bem legal. Sim. Que o nosso cliente é a população do Jardim Gramacho, então muito a gente legal. tem isso em comum. Que seja o início de uma história juntos, né? Legal. Que a gente venha construir essa história aí em prol dessas... Centenas de crianças, adolescentes. Acho que já tem milhares aqui. Milhares. 14 anos, milhares. Então, assim, completando aí o que a Osana falou sobre a questão da história, a nossa história é uma história de amor, de dedicação e de esperançar o povo do Jardim Gramacho e dizer o seguinte, que a vida é um desafio e nós estamos lá para esse desafio mesmo, sabe? Para transformar vidas e mostrar aos nossos estudantes que existe um caminho diferente. Sim. Né? Um caminho que ele pode ser vitorioso na vida, que ele pode se transformar, pode se tornar uma grande pessoa, uma grande personalidade, que vai ajudar outras pessoas do Jardim Gramacho. Assim como a gente dedica o nosso carinho, o nosso profissionalismo, né? Porque também a gente trabalha lá, temos que receber nosso salário, não é só uma missão de amor, também tem o compromisso do salário. Mas com esse salário que vocês ganham... a gente tem que sustentar a família. Mas, assim, nosso objetivo maior é esse, é dar suporte emocional para os alunos, né? E o que a gente puder fazer para melhorar o status quo deles dentro desse município, dentro desse bairro, a gente vai fazer. Muito legal. Eu estou aqui com um desejo no meu coração, eu queria muito que a Naisa e a Osana ganhasse o salário de um deputado federal, né? Ganhasse todos os benefícios. Ia gastar ele todo de Castro. Eu não tenho dúvida. Eu acreditava que nós éramos loucos por fazer o que fazemos no ID, mas eu conheci aqui duas figuras loucas, apaixonadas pelo que fazem, e é isso que faz a diferença. Então, se eu posso dar um conselho final para todos os nossos telespectadores, ouvintes do nosso podcast ID, é esse. Se apaixone por aquilo que você faz, que certamente não vai ter dificuldade de ver os frutos. Né? É verdade. Os frutos, eles surgirão naturalmente à medida da caminhada. E a Osana estava falando aqui sobre o nosso encontro. A gente acredita muito no relacionamento. Então, o relacionamento ID Mauro de Castro começa hoje, né, oficialmente aqui na presença da Osana, da Naisa, da Tatiana, Anne, Miguel. Tem uma galera aqui hoje com eles. E são jovens que estão frutificando já dentro desse bairro. Aguardem, porque o projeto Maker do Mauro de Castro, né, o Podmaker, a robótica, a monitoria e etc, vai dar o que falar dentro desse bairro. Chega de ser notícia com carros roubados, chega de ser notícia com cargas roubadas, a polícia entrando aqui todos os dias, fazendo o trabalho dela, mas sempre entram aqui para combater o crime organizado ou desorganizado, mas para combater a criminalidade. Jovens que infelizmente se perderam no caminho, mas hoje tem um grupo aqui que está reencontrando e colocando de novo essa molecada no caminho certo. Miguel, Anne e tantos outros monitores
jovens, cabeça boa, que estão no Mauro de Castro. E ficou aqui o nosso bate-papo. Lamentavelmente temos que terminar, mas a gente termina com saldo positivo de uma escola séria dentro do Jardim Gramacho, no meio de outras escolas sérias, mas uma que hoje a gente assina embaixo é a Mauro de Castro, dessas duas aqui apaixonadas pelo que fazem. Muito obrigado a você, Deus te abençoe, até a próxima.